Olá pessoal, tudo bem? Fernanda, nós estamos aqui para mais um vídeo do Leia a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia junto, nós estamos lendo Efésios e nós estamos no capítulo 2. Eu inclusive já gravei esse vídeo, mas estamos aqui gravando de novo, compartilhando um pouco aí da Bíblia com vocês, tá? Então, pega a sua Bíblia, pega um papel, pega a caneta, né, e vamos acompanhar aí essa leitura, esse compartilhar. Lembrando a você que é muito importante que você leia a Bíblia todos os dias, tá? Que você não fique apenas preso nessa leitura, ou considere isso aqui a sua leitura bíblica diária, mas que você tenha uma profundidade em pegar a Bíblia e ler também. Se você quer ler Efésios, leia Efésios. Se você está lendo o texto e apenas quer ouvir um aprofundamento aqui, um compartilhar, maravilha, mas não deixe de ler a Bíblia. Nosso objetivo aqui, pelo contrário, é te incentivar a ler a Bíblia cada vez mais e a entendê-la e buscar compreender os detalhes e algumas coisas, tá bom? Então vamos lá para a nossa leitura. Hoje eu tô aqui com um aplicativo da Bíblia diferente, tá? Estamos aqui, ó, gravando a tela desse aqui e essa daqui ao mesmo tempo. Vamos ver como é que vai ficar. Eu espero que você goste, tá bom? Mas não apenas goste, mas que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então bora lá. Aqui o título dessa Bíblia vai dizer Nova Vida com Cristo. Então nós vamos entender o que é uma nova vida com Cristo. Estou bebendo um cafezinho. E aqui ele vai começar a dizer assim, ó. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Vamos começar comentando esse primeiro versículo aqui. Então ele vai dizer para nós que nós estávamos mortos. Então nós estávamos mortos. Então ele está começando a falar com o pessoal de Éfeso, que também somos nós, o povo santo. Então se você não viu o capítulo 1, é importante que você leia para entender o contexto, tá? E aí ele vai dizer, olha, vocês estavam mortos por causa da desobediência dos seus muitos pecados. Nós também estávamos mortos, né? Por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, até nós encontrarmos Cristo. E ele fala assim, ó, nos quais vocês costumavam viver. Então nós vivíamos em desobediência, nós vivíamos em pecado. Como quem? Como o resto do mundo. Então nós estávamos mortos por uma causa. Qual é a causa? A desobediência e os muitos pecados, nos quais nós costumavam, né, a viver, como o resto do mundo. O quê? Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então ele vai trazer essa questão de nós estávamos mortos. E aí ele vai continuar dizendo o que é isso, né? Ele diz assim, ó, ele é poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então esse espírito, né, que é o comandante dos poderes do mundo invisível, ele é um espírito e ele opera onde? No coração dos que se recusam a obedecer. Há um espírito que está sobre aqueles que vivem na desobediência. E ele opera onde? No coração. Há uma recusa em obedecer, tá? Então isso aqui é muito importante para a gente entender que a obediência ela faz parte da vida, né? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nós vivíamos como o restante do mundo, sendo comandados por um comandante, que é o Espírito que opera onde? Nos nossos corações. E ele vai continuar dizendo, todos nós vivíamos desse modo. Então todos nós, sem exceção. Inclusive Paulo, que tinha a questão da religiosidade, ele também vivia sobre esse comando. Porque isso está sobre aqueles que se recusam a obedecer, tá? E o que é isso? Seguindo, todos nós vivíamos desse modo. Que modo? Não só o que diz antes, mas o que diz agora, né? Seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Então todos nós vivíamos desse modo. Que modo? Vivendo pelas nossas inclinações, né? Vivendo por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente quer, tá? Então isso é muito importante. Por quê? Porque hoje as pessoas dizem, siga o seu coração. Não é para seguir o seu coração, principalmente se você não está obedecendo, tá? Não é pra gente viver de acordo com as nossas vontades. Não é isso. Eu gosto muito de dizer que Deus, ele não vai... a ideia não é que ele vai purificar as nossas vontades, no sentido dessa inclinação aqui. Mas, pelo contrário, nós vamos submeter essas inclinações, nós vamos submeter essas vontades à vontade de Cristo. Por quê? Porque essa vontade, ela é da nossa natureza caída, tá? Então, nós éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Que ira que é essa? A ira de Deus.
Nós merecemos o inferno. Por quê? Porque nós recusamos a obedecer. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados por causa deles, por causa de vivermos de acordo com eles. Tá bom? Mas, tem um mas aqui maravilhoso. Mas, Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa parte aqui é muito importante. É muito importante. Porque isso aqui tem a ver com a nossa identidade. Mas nós estávamos mortos. Mas Deus, ele nos amou. Ele é rico em misericórdia. E ele nos deu vida. Com quem que ele nos deu vida? Como que ele nos deu vida? Com Cristo. Em Cristo. E aí tem uma frase que nós precisamos entender. É pela graça que vocês são salvos. Por que que nós somos salvos? Porque Deus nos amou. Somos salvos pela graça, através da graça e por causa da graça. E aí ele vai explicar para nós o que é isso. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Onde está Cristo Jesus? Assentado à direita do Pai. Onde nós estamos? Nós estamos com Cristo. Então ele nos levou às regiões celestiais. Então agora nós somos um povo, né, que não mais está... como é que eu vou explicar isso? Mas enfim, nós agora somos do céu para a terra. Antes nós éramos da terra para o céu, mas agora nós somos do céu para a terra. Cristo nos salvou, ele nos redimiu, ele nos levou às regiões celestiais. Então agora nós somos filhos de Deus e nós vivemos aqui. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Então a morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Ela é uma passagem que todos nós vamos cumprir, mas nós já fomos ressuscitados com Cristo. Nós já sentamos nos domínios celestiais, porque nós estamos com Ele, graças a Ele e por causa dele. E aí ele vai dizer portanto, nas eras futuras, ou seja, na volta de Cristo, mais para frente, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então Deus vai poder olhar para nós e falar assim, ó, tá aqui o exemplo de que a minha graça, ela é de uma riqueza insuperável. Isso aqui revela a minha bondade. Por quê? Porque ele nos salvou. A graça foi manifestada em nós, demonstrada em Cristo Jesus. Ele entregou o seu próprio Filho, para que agora nós sejamos filhos dele. E aí ele vai repetir isso, que é muito importante. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos por quê? Pela graça. Qual é o veículo que manifesta essa salvação? A fé. E isso não vem de vós, isso não vem de nós, isso não é algo que venha da gente. Isso é uma dádiva de Deus. Nós somos salvos pela graça. Então não há nada que nós tenhamos feito. Nem ter fé. É por meio da fé. Mas isso não é algo que vem da gente. Isso é algo que vem de Deus. Como é que a fé ela acontece, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo vem de Deus e tudo é para Ele. É importante a gente entender isso porque isso muda a forma como nós olhamos para os nossos irmãos. Não há mérito em nós. Nós estamos salvos. E agora, meu irmão não está salvo, ele precisa fazer algo para ser salvo. Não, ele precisa apenas que a graça alcance ele. E ela vai se manifestar através de nós. Nós vamos ver isso mais para frente aqui pela questão das boas obras. Nós somos manifestantes. Nós somos aqueles que revelam esse amor. E aí, a partir do momento em que esse amor é revelado para ele, ele é alcançado pela graça de Deus. E aí ele se submete a essa graça. Ou ele simplesmente recusa. Ele decide obedecer ou não. Mas isso não há mérito em nós, não há mérito neles. E isso nos faz não ficar triste, mas isso nos faz ter esperança de que todos possam ser salvos, já que não é por aquilo que fazemos, mas é por causa do que Cristo fez por nós, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, tem que espirrar. Perdão. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa. Você não é salvo por algo que você tenha feito. Você é salvo por causa do que Cristo fez. Ah, eu vou virar o ventilador aqui, que tá suando. Certo? Então lembre-se disso. Porque, como eu disse, isso gera esperança em nós. Você não fez nada para ser salvo.
Absolutamente nada. Isso é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa por práticas de boas obras. Você não pode se orgulhar de ser cristão. Você não pode se orgulhar daquilo que Cristo fez por você. Você deve exaltar, glorificar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Certo? Pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, vamos lá, ler de novo com bastante ênfase. Pois somos obra-prima de Deus. Quem nos criou? Deus. Nós fomos criados em Cristo. Em Cristo. Com um objetivo. Qual é o objetivo? Realizar boas obras. Que Deus de antemão, um mosquito aqui me importunando, Ele já planejou para nós. Há obras planejadas para nós. Há obras planejadas para nós. Nós precisamos buscar a revelação de Cristo para que essas obras sejam reveladas a nós. Lembrando a você que no capítulo 1 eu mostrei um pouco como a gente pode orar a palavra de Deus, tá? No final eu vou pincelar aqui rapidinho para a gente também orar, mesmo que seja de uma forma um pouco mais curta sobre esse texto, tá bom? Eu ia falar para você não me deixar esquecer, mas não tem como você me lembrar, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ele tem um novo título no 11, deixa eu até abaixar aqui, União e Paz em Cristo. Então agora ele vai falar dessa paz em Cristo, nos reconciliando, né, com ele, tá? Não se esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior humano. Quem são os gentios? Eu e você. Todo povo que não é judeu é gentil, tá? Antigamente, Deus, ele escolheu o povo judeu, ele escolheu Israel, né, como o povo dele. Quando Jesus vem, ele rompe com isso. E agora, Paulo, inclusive, vai dizer que ele carrega, né, esse privilégio de pregar aos gentios. Acho que é no capítulo 3 que nós vamos ver isso, que ele foi escolhido. Essa foi algo revelado a ele. Desde o Velho Testamento, Deus sempre mostra essa oportunidade aos gentios. Mas ele deixa de forma clara o seu povo escolhido. Ele vai declarar isso, ele vai ter isso, tá? Mas agora no Novo Testamento, eu não me lembro onde é falado isso, se é Romanos, Coríntios, mas Paulo vai dizer para nós em um tempo que Deus, ele meio que não é bem isso, mas é como se ele endurecesse um pouco o coração do povo judeu para que nós, os gentios, pudéssemos ser salvos. Porque se todos os judeus aceitarem Jesus e se entregarem a ele reunir todo o povo judeu, ele volta e aí nós temos aí a volta de Cristo, e aí o Senhor vai transformar o mundo, enfim. Então é importante a gente entender uma coisa. Existe um povo que foi escolhido por Deus, nós precisamos respeitar esse povo, que é o povo judeu, tá? Não o judaísmo, como Paulo está denunciando aqui, a religiosidade deles, que eles se orgulhavam de ser circuncidados, mas isso é apenas um ritual exterior. E próprio Paulo vai dizer que agora Deus quer circuncidar o nosso coração, né? Não é mais a nossa carne, mas o nosso coração, nosso corpo, né? E então nós precisamos entender isso. Nós somos um povo gentil que agora é alcançado pela pregação do evangelho, tá? Mas também o povo judeu tem essa questão, por isso que sempre estão em guerras, por isso que nós precisamos orar, por isso que eles sempre foram um povo perseguido, tá bom? Só uma pincelada para você talvez que não entenda muito, tá? É bom ampliar essa explicação, ela tem várias lacunas, ela precisa ser aprofundada, tá? Eu tô falando de uma forma muito simples para quem talvez nunca tenha ouvido falar do assunto, beleza? E aí Paulo está dizendo isso. Então tem o povo judeu, agora Paulo está pregando ao povo gentil, isso é falado para Jesus. A gente vê em Atos Pedro, né, tendo uma dificuldade de ir lá pregar para, acho que é para Cornélio, acho que é para Cornélio, porque ele é gentil. Então tem toda essa questão, tá? Mas Paulo está dizendo isso. E aí ele vai continuar dizendo, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, por conta dessa questão. Não tinham os privilégios do povo de Israel. O povo era privilegiado por ser o povo escolhido e tudo mais. Não conheciam as promessas da aliança. Ou seja, né, eles viviam dessa forma. Viviam num mundo... Deixa eu pegar minha canetinha aqui.
Viviam num mundo sem Deus, sem esperança. Então os judeus, eles tinham esse privilégio. Então eles não tinham o privilégio do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança que Deus faz no Velho Testamento todinho para o povo de Israel. Viviam num mundo sem Deus, automaticamente sem esperança. Aí ele vai dizer a palavra maravilhosa. Agora, porém, estão em Cristo. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Nós agora estamos em Cristo. Cristo agora permite que nós também tenhamos acesso ao Evangelho. Claro que isso é o plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Se nós lemos a Bíblia desde antes, Deus sempre teve esse projeto, tá? É muito claro ali a vontade de Deus manifesta, tá bom? A gente só precisa ler com esse desejo de entender a vontade de Deus e aí a gente vai ver isso revelado, tá? E aí ele vai dizer, porém agora estão em Cristo. E aí ele vai continuar. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. É pela graça que nós somos salvos. O que nos salva, o que nos aproxima de Deus, é aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Nós precisamos entender isso. Porque aí quando nós olhamos para os nossos irmãos, nós conseguimos ver eles através do olho da graça, porque assim como nós fomos salvos pela graça, eles também são salvos pela graça. E ela também pode alcançar eles, tá? Porque o que nos aproxima de Deus é o sangue de Cristo Jesus, tá? E aí vai falar assim, porque Cristo é a nossa paz. Aleluia. O que é a paz? Cristo. Cristo é a nossa paz. Porque ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Então agora já não tem mais isso. Nós somos o povo de Deus. Quem? Todos nós. Todos aqueles que reconhecem, todos aqueles que aceitam, é o povo de Deus, tá bom? Ele acabou com o sistema da lei, com os mandamentos e as ordenanças, promovendo paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Então Deus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Então quando ele fala desse sistema da lei, é que antigamente, né, entre aspas, a gente era salvo pela lei, pelo cumprimento da lei. Porque Deus queria deixar claro que ninguém consegue se salvar. Ninguém consegue cumprir a lei. Mas pelo contrário, nós precisamos da graça de Deus que nos capacita a cumprir aquilo que precisamos cumprir, a fazer o que nós precisamos cumprir. Mas ninguém por si só consegue, né, viver nesse sistema, mas os judeus tinham isso. Tanto é que eles, quando Jesus vem, eles mesmos começam a cobrar Jesus. Pô, Jesus, você não lava a mão direito, você não faz tal coisa, você cura no sábado, né? Então ele traz essa questão agora, unindo, trazendo paz, ou seja, ele traz essa reconciliação, ele traz essa união entre judeus e gentios. Nós somos uma nova humanidade, um povo escolhido de Deus, tá? Assim ele reconciliou com Deus um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia deles, tá? Então nós estamos reconciliados com Deus, nós somos um só corpo, todo aquele que tem Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador. E aqui continua. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Então essa questão da paz é tanto para os gentios quanto para os judeus, tanto para os que estavam longe quanto para os que estão perto, aqueles que já estavam com Deus, como aqueles que não estavam, tá? Agora, por causa do que Cristo fez, Paulo está evidenciando isso várias vezes, porque a gente precisa entender que quem fez foi Cristo. Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, por causa do que Cristo Jesus fez, nós temos acesso ao Pai em Cristo Jesus. Aleluia, que Cristo seja louvado e exaltado, tá? Portanto, vocês não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos, também, concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Obrigado, Jesus Cristo, porque nós somos membros da família de Deus. Cristo nos salvou, nos reconciliou com Deus e agora nós temos o nosso Pai, tá? Juntos somos sua casa. Edificados sobre o alicerce dos apóstolos. Os apóstolos, a gente viu na leitura de Lucas, são os 12 que Deus escolheu, tá? Eles são os apóstolos, incluindo Paulo, tá bom? Então, nós temos aí Judas, né, que se suicidou, pelo que a gente entende na palavra. E aí nós temos nós temos Paulo, perdão, ali como apóstolo também. Ele também se identifica como apóstolo. Nós vimos aqui em 1 Efésios até que ele fala apóstolo por causa da vontade de Deus. Então,
tá? Os apóstolos trazem o evangelho das boas novas na palavra, tá? E os profetas do Antigo Testamento e João Batista do Novo, eles também pregam aí aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor, a vontade de Deus. Então, eles também são o alicerce, a base, as palavras declaradas por eles é o alicerce que nós estamos edificados. E Cristo é a pedra. Então, é a pedra angular, é o próprio Cristo Jesus. Então, tudo isso constrói a casa, tudo isso são alicerces. Mas qual que é a pedra fundamental? O que faz com que aquilo de fato funcione e seja algo? É Cristo, tá? Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Então, é nele que nós somos isso, tá bom? E aí ele fala, por meio dele, vocês também estão sendo edificados. Estão sendo. Estamos já totalmente edificados? Não, mas nós estamos sendo. Então, Paulo deixa aqui claro o processo, tá? Como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Deus já habita na gente, mesmo a gente ainda está sendo edificado. Mas nós estamos vivendo esse processo. Então, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive pelo Espírito. Nós também estamos nos tornando parte dessa habitação de Deus. Nós somos a casa de Deus, a moradia dele. Nós precisamos entender a profundidade disso, porque Deus habita em nós. Certo? Então vamos lá, só pincelar para você orar este texto. Primeira coisa que eu gostaria de te incentivar é olhar para o nosso passado e dizer, Deus, eu realmente vivia conforme os meus desejos, conforme a minha natureza. Talvez você ainda vive em alguma área, talvez você está vendo esse vídeo, mas você talvez ainda tenha algum vício, talvez você tenha algum pecado de estimação, que é que a gente fala que é aquele pecado constante que você já sabe, seja fofoca, maledicência, pornografia, vício em bebidas, drogas, não sei o que você tem, luxúria, lascívia, ganância, você é uma pessoa gananciosa, talvez você ainda viva pelo dinheiro, talvez tenha muitas coisas aí, ou talvez tenha tudo isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender, nós sempre temos pecado. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos num mundo caído, a nossa natureza é caída e corrompida. Nós precisamos da graça de Deus para não pecarmos, mas quando nós vamos olhando e sondando o nosso próprio coração, e Deus vai sondando o nosso próprio coração e revelando, nós vemos orgulho, nós vemos tantas coisas dentro de nós, eu vejo, sabe? E eu acredito que você também veja. Mas o que é importante a gente entender? Fazer a distinção. Se nós ainda estamos vivendo dominados por esse espírito, se nós estamos vivendo segundo os desejos da gente e a inclinação da nossa natureza, ou se nós estamos lutando contra isso. E no meio do percalço, algumas coisas ainda estão acontecendo, nós estamos em processo de edificação, mas cada vez nós temos renunciado e abandonado aqueles pecados que têm vindo à tona para nós, que nós temos entendido, que o Espírito Santo tem nos convencido, tá? Ou se você ainda está vivendo uma vida entregue aos seus desejos, aonde você faz algumas coisas que você acha, mas você vive mesmo pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelas inclinações do seu coração. Gente, Deus não quer que a gente permaneça como nós estamos. Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele vai promover uma transformação em nós. Então você está vivendo de acordo com os seus desejos? Ah, mas eu quero isso. Não quer dizer que é bom. Não quer dizer que é para fazer. Tá? Eu gosto sempre de dar meu exemplo. Eu cometi o pecado da gula. Sempre gostei de comer. Não que eu comesse muito, mas sem necessidade, fora de hora, para abafar as minhas emoções. E isso era gula, era a substituição daquilo que eu precisava fazer por um afago, um entorpecente, um vício. E Deus falou comigo. Eu precisava parar com aquilo. Eu precisava não mais viver de acordo com os meus desejos. E eu tive que abandonar. Eu tive que parar de comer muitas coisas. Eu tive que encontrar formas daquilo não ser uma cadeia na minha vida, porque é isso que o pecado é. Então, como você tem vivido? Feche os teus olhos, fale com Deus, ou com os olhos abertos, né? Mas ore e peça, Espírito Santo de Deus, sonde meu coração. Será que eu tenho vivido? Será que eu tenho me recusado a obedecer o Senhor? Porque se é isso, você está morto. E meu irmão, eu quero que você viva a plenitude de vida que Cristo tem para você. Em Cristo nós somos salvos. Nós precisamos dele. Ele vai nos capacitar a não viver mais dessa forma. Então encontre Cristo nesse dia. Ore, peça perdão pelos seus pecados. Peça que o Espírito Santo revele cada um deles para você.
Examine o homem, pois, a si mesmo, olhe para dentro de si e reconheça a sua indignidade. Quando nós estamos tomando a ceia, tem um texto muito famoso, eu acho que ele está em Coríntios, e aí fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Aquele texto não é para você se examinar e ver que você é digno de tomar ceia, é para você se examinar e reconhecer que você não é digno. Mas é por causa daquela ceia, daquilo que aquilo representa. Cristo morto numa cruz em nosso lugar. É para que nós tenhamos essa consciência. É para que a gente beba aquele cálice com a consciência de que nós somos o corpo de Cristo e é Ele que nos purifica. É o ato dele, é por causa dele, não por nossa causa. Nós somos justificados por causa dele. Porque em nós não há justiça. Em nós só há Cristo. E é isso que nos justifica, é isso que nos capacita, é a graça de Deus. Tá? Então que você examine e que você encontre e reconheça a sua indignidade. Que você reconheça que você precisa de um Salvador. Não é fácil, nós não conseguimos na força do nosso braço. É por isso que nós precisamos de Cristo. Que isso fique evidente em você. O amor de Deus sobre nós, Ele nos salva. É fácil renunciar a tudo que nós desejamos? Não. Mas é maravilhoso. É simples. Deus, eu entendi, eu te quero. Eu te quero, porque eu entendi o seu amor. Eu entendi e eu quero. Amém? Faça essa oração, feche os seus olhos, coloque isso diante de Deus. Deixa Deus transformar a sua humanidade, tá? E a partir disso nós reconhecemos o amor de Cristo. Reconheça o amor de Cristo que te salvou. Reconheça o amor de Cristo que te salva. Pela graça você é salvo. Ele te deu vida. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Louve a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Pai, por isso. Tá? Porque nas eras futuras Deus vai nos usar como exemplo da graça e da bondade dele. Nós somos salvos. Amém? E também coloque em Deus, pergunte para o papai qual é as práticas e boas obras que ele tem para nós. O que ele planejou para nós de antemão. Deus, o que o Senhor quer de nós. Lembre-se desse ministério da reconciliação e paz, que nós somos um povo agora escolhido, nós também podemos estar em Cristo. Amém? Amém? Ore cada uma dessas coisas, mas principalmente sobre o passado e principalmente sobre a salvação em Cristo Jesus. Nós não somos mais forasteiros, nós somos membros da família de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso, tá? Jesus te ama, Deus te amou, o Pai te ama, tá? E por causa desse amor, que hoje eu tô aqui falando com você, eu espero do fundo do meu coração que você entregue a sua vida a Jesus, que você reconheça que Ele é o seu Salvador, que a graça é por ela que você é salvo. Ela vai te salvar desse domínio, desse coração entregue aos seus próprios desejos. Deus está nos salvando de quem? De nós vivermos conforme o nosso coração e os nossos próprios desejos. Reconheça que você precisa abandonar isso, que você precisa ser salvo. Faça uma escolha. Você quer continuar morto ou você quer vida plena? O que você quer? O que você quer? Que Deus te abençoe. O Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que a graça de Deus, o amor do Pai esteja sobre nós. E que Ele possa fluir através de nós. Em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. Eu vejo você em Efésios 3 com muita alegria no seu coração. Um beijo para você. Deus te abençoe.